Fala, meus companheiros e minhas companheiras de Brasil, né, daqui do Brasil e de Portugal. Hoje eu tenho uma mensagem de Jesus, tá, da série Jesus, tá, para você. Já quero dar a paz do Senhor Jesus. E antes de nós entrarmos na mensagem, né, na meditação da palavra de hoje, vamos orar, tá? Meu Deus, meu Pai, que o Senhor, Deus, venha fazer coisas grandes, coisas poderosas nas nossas vidas, Deus. Que a palavra do Senhor fala que nós vamos fazer coisas maiores do que o Senhor fez. Então, continue nos usando, capacitando, dando entendimento, discernimento da Tua palavra, Deus. Usa conforme o Senhor queira, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, ela se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo é 30, tá? Que o Senhor vem dizendo assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Bom, essa mensagem aqui, né, ela vem falando sobre o aparecimento de Jesus aos 11 e a incredulidade de Tomé. Aqui a presença de Jesus, né, a aparição de Jesus aos 11, foi depois da ressurreição dele, a ressurreição de Cristo. Que Jesus tinha pregado, falado muito para os seus discípulos, né, até quando estava perto já dele ser crucificado, né, ser morto na cruz. Ele foi falando que ia ressuscitar o terceiro dia. Só que muita gente não lembrava, não acreditava, não recordava o que Jesus vinha pregando, falando sobre a ressurreição dele, sobre os acontecimentos que ia acontecer com ele, depois que ele fosse morrer na cruz, né? Se dar na cruz, né? Que ele se deu, se propôs morrer naquela cruz por todos nós, né? Ele não foi capturado, que muitos falam, foi capturado, né? Por causa de Judas, denunciou ele, falou com os romanos, com as pessoas, para crucificar ele, caguetou onde via ele, tal. Mas isso não, ele que se deu, ele que se entregou na cruz por nós, que ele tinha, né, que cumprir o mandamento de Deus, todos os mandamentos que Deus tinha falado com ele. E esse era um. Ele ia morrer na cruz e ia ressuscitar ao terceiro dia, que é o terceiro dia, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, que a gente fala na segunda, né? Começa a contar, né, no dia de hoje, a semana na segunda-feira. Mas na realidade, a semana começa no domingo, tá? E Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo de Páscoa. E quando ele apareceu, primeiramente, né, foi para as mulheres, para Maria. Todo mundo sabe, né? Para Maria Madalena, depois as outras duas. E ele pediu para elas ir falar para os discípulos. Para os discípulos verem ele. Porque ele ia ficar 40 dias na terra ainda, tendo mais coisa para pregar, para falar para os discípulos antes dele ir para o Pai. Né, o que acontece lá em Salmo, no livro de Salmo 24, né, que quando Jesus está chegando no céu. Então ele pediu para chamar o discípulo, para o discípulo ver ele e ficar aqueles 40 dias aprendendo mais, porque Jesus, ele depois da ressurreição, ele ensinou muitas coisas. E ele falou mais do céu, né? Começou a falar mais do céu, porque antes, no começo, claro, a própria Bíblia fala mais do inferno, né? A pessoa não ir para o inferno. Fala que é um lago de fogo, condenação eterna, né? Onde ele foi, pegou a chave da morte, as 7 chaves, onde Satanás está e os seus demônios.
Só que antes dele partir, ele começou a falar do céu que tinha preparado para os discípulos, que estava preparado, né? E é igual para a gente, né? Ele começou a falar que na casa do meu pai é muita morada, né? Para as pessoas, né, continuar pregando, entendeu? Ir por todo mundo pregar o evangelho de Cristo. Ele só ia vir depois que a humanidade toda ouvir a palavra de Deus, né? Chegar pelo menos a palavra de Deus, para não ter desculpa que não deu tempo para ouvir a palavra de Deus. E tantas outras coisas, né? Poderosas, coisas boas. Foi falando para aquelas pessoas. Só que na hora não veio o discípulo todo quando Jesus pediu para Maria. Tem evangelho aqui que fala que o que é o Pedro, né? O Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele foi o último a chegar lá, que os outros foram o primeiro, depois foi Pedro, que ele negou a Jesus, né? E não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, igual os outros discípulos quando chegaram. Quando foram ver Jesus, eles não acreditaram. E Jesus, para aquelas pessoas acreditar, ele teve que mostrar, né, o homem das mãos furadas, mostrar a mão dele, para o discípulo reconhecer. E ver que era Jesus ali mesmo. Aí Jesus mostrou, aí eles, a palavra de Deus, né, diz que eles se alegraram e eles confirmaram que era o Senhor mesmo, que era Jesus que tinha ressuscitado dos mortos. Tanto que quando Maria foi lá, né, Jesus já tinha ressuscitado, ela não tinha visto ainda, mas Jesus já tinha ressuscitado. Os anjos falaram para ela: quem você está procurando não habita mais entre os mortos, não está entre os mortos, porque ele ressuscitou. Foi o terceiro dia, foi tudo conforme ele falou. E igual ele falou, Jesus falou as coisas estão se cumprindo aí na terra, né? Até a vinda dele. Muitos caos, muitas coisas aí que ele falou em Apocalipse que ia acontecer, está acontecendo, né? E Jesus ainda fala que não é o pior, né? Ainda há mais coisa, infelizmente, mais coisa para piorar, até que venha, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus volte para arrebatar, levar a igreja com ele, né? E os discípulos, né, eles depois viram, né, que era Jesus mesmo, acreditaram porque viram a mão furada e Jesus cumprimentou, né, a paz seja convosco, né, os discípulos também falaram, é igual na minha igreja, né, na igreja do Evangelho Quadrangular, a gente fala assim, a paz seja convosco, cumprimenta, né, dá a paz, porque foi o que Jesus, não só aqui, mas várias partes da Bíblia, Jesus fala a paz seja convosco, cumprimentando os seus discípulos. Então é bíblico. Não veio do nada, a Quadrangular inventou isso. Não, isso daí é bíblico. A gente, né, que a Igreja do Evangelho Quadrangular vive, né, a doutrina da Bíblia, a doutrina de Jesus. Então tem que falar que as coisas que Jesus fez e que Jesus falou na terra. Porque a gente segue, né, somos discípulos de Cristo, estamos seguindo a Cristo. Temos que fazer as coisas de Cristo. Igual o apóstolo Paulo fazia. Né, e falou para a igreja, as igrejas que ele abriu, para as pessoas serem imitadores dele, porque ele imitava Cristo. Ou então seja imitador de Cristo ou de Deus, porque está fazendo a coisa certa, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Né, ler, saber o que é verdade, o que tem que fazer e fazer, porque não adianta saber o que é certo e não fazer. Tem que ler, tem que ir fazer. Aí ele deu, né, falou lá o Espírito Santo para ele, só que ainda faltava um, que não estava os 12, estava 11. Ainda faltava um discípulo de Jesus. E foi Tomé, o último que chegou. E esse foi o que duvidou de Jesus, né? Que todo mundo fala, o discípulo que duvidou de Jesus, que teve pouca fé, tanto que Jesus fala, homem de pouca fé. Entendeu? Não aqui, porque aqui fala com diferente. Aqui no versículo 29, vem falando aqui, Jesus falando para Tomé, disse Jesus, porque me viste, Tomé, crês, bem-aventurado que não viram e creram, porque muitas pessoas não viram, mas creram na ressurreição de Cristo. Eu não precisou ver.
Agora os discípulos que andavam com Jesus, né? Andou aqueles 3 anos e meio com Jesus, duvidaram de Jesus. Parecia que não reconhecia, não sabia que era Jesus. Tem que crer, né? Para poder ver, para saber que é. Entendeu? Tanto que Jesus, quando curou aquele filho de centurião, foi a mesma coisa. Ele queria que fosse lá. Jesus, não precisa daqui. Queria que fosse. Tem umas Bíblias que falam que ele não queria que fosse, mas outros que queria. Mas Jesus, na mesma hora, curou o filho dele, filho do centurião. Falou: vai que já está curado. Ele foi e viu. Mas ele não tinha certeza. Ele teve que ver lá para crer. E as pessoas que estavam lá falou que nessa hora, tal hora que Jesus falou, foi curado. Que é assim, Jesus. A gente não precisa ver milagre de Jesus, ver um sinal de Jesus para saber que ele está, que ele habita entre nós, que ele está, que é vivo, que ele ressuscitou, que ele é Deus. Não precisa demonstrar nada. A gente adora pelo que ele é, não pelo que ele faz, igual muitas pessoas na multidão, né, ia, idolatrava ele pelo que ele via, né, pelas maravilhas que ele via, pelas coisas que ele fazia nos lugares aonde ele ia. Mas não adorava pelo que ele é. Nós adoramos pelo que ele é. E assim, muitas pessoas, né, estão andando com a gente do nosso lado, mas só tá pelo que a gente faz, pelo que a gente tem. Depois que não tem, que não faz, aí abandona, vai embora. Entendeu? Os tempos de hoje não é diferente do que aquele tempo, não. Eu creio que muitas pessoas, quando Jesus estava fazendo maravilha, né, falava pra caramba e pra caramba, mas depois que não curava, e começava a falar. Depois que não libera, que morreu alguém, vai começar a criticar. É assim nos dias de hoje. Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. O próprio Cristo não agradou, né? Então quem somos nós? Então Jesus ele continuou a ensinar para aquelas pessoas. A incredulidade também, esse aqui fala das duas partes, né? Que Jesus apareceu para os 11, que primeiro foi para os 11, né? Igual tá falando. Entendeu? Depois os 12. Entendeu? Os 12 apóstolos. Primeiro foi para os 11, sem Tomé. Depois chegou Tomé, chamado de Dimo. Quando viu Jesus, a primeira coisa que ele quis ver, se era verdade, foi as mãos furadas. Se era Jesus. Depois viu, né? Aí eu creio que ficou feliz, alegre, igual os outros discípulos também. E confirmou que era o Cristo mesmo, que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. O que ele falou, ele cumpriu. É igual muitas coisas que Jesus falou que vai se cumprir, igual a vinda dele. Muita gente não está acreditando, estão se casando, dando em casamento, estão nem aí na época de Noé, né, na época de Sodoma e Gomorra. Mas Jesus falou que vai vir, vai vir. Nós que sabemos, temos fé que ele vai vir, vai arrebatar a igreja, temos que estar preparados, igual as 10 virgens, as loucas. Né? Tiveram óleo reserva, estavam preparados. As prudentes, né? Então nós temos que ter o espelho dela e se preparar. Porque Jesus vai vir, vai voltar à igreja. Só vai levar aquele que for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que tiver fé. Porque a palavra do Senhor fala, aquele que tiver fé com o tamanho de um grão de mostarda, né, tem poder de mover montanhas. O impossível acontece se tiver um pouquinho de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível chegar a Deus. Então vamos ter fé. Só que aqui, né, o versículo nosso, meu foco, o versículo 30, né, vem falando que Jesus, né, operou também em presença dos discípulos muitos outros sinais, fez muitos sinais, muita maravilha que ele não quis escrever aqui. É igual na juventude dele, quando Jesus era criança. Não fala muita coisa porque ele não achou necessário escrever aqui. O que ele achou necessário ele escreveu, ele botou aqui. Já tá bom demais. Tem muita gente que fica perguntando por que Jesus aqui não fala quando Jesus era criança direito.
quando Jesus estava crescendo, na adolescência, pré-adolescência, que muitos falam que adolescente, a pré-adolescente é a fase que dá mais trabalho. Outros acham que é criança, bebê. Que ele não quis escrever aqui, o Deus não quis que ele botasse aqui. Ele só faz o que lhe agrada. Né? O Espírito Santo, né, fez João, né, o discípulo, o apóstolo, escrever só o que Jesus falou que era para escrever. Né? O que Deus falou para Jesus, para usar os apóstolos para escrever o que era necessário. Mas teve muitos sinais, muitas maravilhas. E até hoje Jesus faz muito milagre ainda, muita maravilha. Ele é o mesmo hoje, o mesmo ontem, mesmo eternamente. Ele não muda, é imutável. Ele é o mesmo do Velho e do Novo Testamento. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8 vem falando, né? E lá no último capítulo do, do Velho Testamento, né? Em Malaquias fala que eu não mudo. Então ele não muda. Ele é o mesmo. Falou que muitos sinais que não estão escritos neste livro. E aqui também no versículo 25, desse capítulo 21, agora é o 21, vem dizendo assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, igual ele fez, muitas coisas. E Jesus falou, né, que meu pai trabalha e eu também, trabalho até hoje. Jesus, ele não dorme nem cochila. Ele está ligadinho, acordadinho, está em todos os lugares. O diabo, ele não pode estar em todo que é lugar, mas Jesus está. Jesus está em tudo que é lugar, em todo que é lugar. E se cada uma das coisas fosse escrita, ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevesse, amém. Que não daria para escrever mais coisa. E tem pessoas que estão querendo mudar, né? A palavra de Deus, que ela não pode mudar. A palavra do Senhor fala: passarão céus e terra, mas minha palavra permanecerão para sempre. Então não há o que mudar. Jesus escreveu tudo conforme ele queria. Tudo certinho. Não há que, vou adaptar, vou tirar a palavra, vou botar. Não. Isso daí é pecado. Não pode botar a palavra e nem tirar a palavra. Jesus botou o que era necessário, escreveu o que era necessário. Se escrevesse mais coisa, igual a igreja, a Bíblia dos católicos, né, que tem mais, não sei se é o Colossense, Tessalonicense, tem mais livro ali, mais página ali que não era para ter escrito, que Jesus não falou, entendeu? Que era mais, ele escreveu, só que pra gente não conta, né? É o porão. Mas nós sabemos o que nós tínhamos que fazer isso daqui. Se Deus escreveu, não gostei, gostando ou não, ela vai continuar aqui. Do mesmo jeito, ela não vai mudar. Deus não vai fazer nada para nos agradar. Mas vai fazer o que agrada ao Pai. Porque Jesus falou: eu só faço o que lhe atrai. O que agrada ao Pai. Então Jesus, ele vai fazer sempre o melhor para nós, pensando em nós. Às vezes a gente não vai gostar. Não é para o nosso mal, né? Mas no final dá tudo bem, porque a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que amam a Cristo, segundo o seu propósito, o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele sabe todas as coisas, a gente não entende, mas lá na frente vai entender. Deus sabe todas as coisas. E os sinais dele estão aí, né? Da vinda dele, né? O sinal que vai vir coisas boas, coisas poderosas, né? Em nome de Jesus.